Olá, vamos começar aqui uma pequena revisão da unidade 2 de BGA, utilizando, né, os slides do material providenciado pela professora Fabiana. Começando aqui, né, o principal o principal assunto da unidade 2 é planos, né? Com isso, a gente começa falando sobre as noções primitivas que a gente precisa ter antes de começar a trabalhar com os planos, né? Primeiro, a gente tem elementos que são adotados sem uma certa definição, né? Que no caso seria o ponto. O ponto ele não tem exatamente a definição, ele realmente é só um ponto. A reta, que ainda tem uma definição, né? Que seria algo que conecta dois ou mais pontos, né? O plano, que é uma junção de retas, e o espaço, que é uma junção de planos, né? Se são noções primitivas, todas elas vindo do ponto, né, que não tem uma definição formal, né, na matemática. Com isso, a gente tem alguns axiomas ou postulados, né, que são regras, né, que a gente cria sem necessariamente necessitar de uma demonstração, né? São elementos que a gente dá como verdade por questões formais, né? Porque é necessário para que outras coisas funcionem, né, na matéria. Com isso, a gente define que por um plano, por um ponto do plano, passam infinitas retas, né? Ou seja, se você pegar um plano, né? Por exemplo, o da imagem anterior, e você escolher qualquer um dos pontos, dos infinitos pontos que tem nele, se você escolher um ponto específico, por esse ponto vão passar infinitas retas, né? Cada uma delas, né, com angulações diferentes. Né? O segundo é, por dois pontos distintos do plano passa uma única reta. Agora, né, se você pegar dois pontos qualquer desse plano, você percebe que a única maneira de você conectar esses dois pontos é por uma única reta, né? Não teria outra reta que você poderia utilizar para conectar dois pontos que estão presentes nesse plano. E por três pontos destino não colineares passam um único plano, né? Ou seja, se eu escolher três pontos, a única maneira de eu conectar esses três pontos é por um plano, né? Se eu definir um plano passando por esses três pontos. Duas retas distintas ou não se interceptam, ou seja, elas são paralelas, ou se interceptam em um único ponto, né? São concorrentes. Ou seja, se eu pegar essa reta aqui e criar uma outra reta, né, semelhante a ela, só tem dois casos, né? Se a gente trabalhar aqui com os axiomas, né? Ou essas duas retas elas são paralelas, ou seja, elas têm o mesmo sentido e direção, ou seja, elas nunca vão se tocar. Ou então elas não têm o mesmo sentido e elas vão se tocar exclusivamente em um único ponto, né? Que faz elas serem concorrentes, né? Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre eles é a distância entre os pontos. O que isso quer dizer, né? O primeiro problema dessa frase seria essa palavra, né? Bio, biunívoca, né? Que seria exatamente isso a definição. Mas se a gente pegar o significado dela no dicionário, a definição, inclusive, é relacionada à matemática, né? Diz que é uma correspondência entre os elementos de dois conjuntos, tal que cada elemento corresponda a um e só um do outro, né? Ou seja, é como se fosse uma função, né? Tecnicamente, uma função bijetora, né? Se vocês lembrarem das definições de função. Ou seja, cada elemento do primeiro conjunto só se relaciona somente com um elemento do outro conjunto, né? E todos os elementos eles se relacionam. Ou seja, se eu pegar uma reta e traçar partes dela, eu consigo em cada uma dessas partes relacionar elas ao número real,
que é o que a gente faz, por exemplo, né, no sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas, a gente pega uma reta e a gente relaciona cada uma das partes dessa reta, né, cada distância entre os pontos dessa reta, como um número real. Agora, né, a gente vai abordar um pouco sobre as coordenadas num plano, né, um plano cartesiano. Então, num plano cartesiano, a gente tem um sistema de coordenadas x e y, né, e podemos demonstrar a posição de um ponto a partir da distância dele em relação ao eixo y e a distância dele em relação à origem do eixo x, né? Com essas duas distâncias, o cruzamento, né, das retas que cortam esses pontos, né, vai gerar um único ponto específico, né? Então, o ponto xy, ele é o ponto que é definido pela coordenada x dele, que é a distância dele até a origem do eixo x, e a coordenada y dele, que é a distância dele até a origem do eixo y. Né? Com isso, a gente tem a notação algébrica para um plano, né? Que é essa ideia de que um plano ele é um conjunto de infinitos pontos com as coordenadas é possível estabelecer uma definição algébrica, ou seja, tem infinitos pontos aqui. E com isso a gente define que o R2, né, que é o plano cartesiano em duas dimensões, ele é o produto é o produto entre os pontos do plano dos reais com um conjunto dos reais com outro conjunto dos reais, né? Gerando assim, né, um espaço que tem infinitos pontos, em que todos os pontos em x são reais e que todos os pontos em y também são reais, né? Esse R2 é, no caso, um plano, né? É o produto cartesiano. Agora lembrei aqui o termo que eu gostaria de utilizar. É o produto cartesiano dos reais com os reais, né? Então, todos os pontos que estão nesse conjunto aqui se relacionam, né, com todos os pontos que estão no outro conjunto. No caso, como é o mesmo conjunto, né, duas vezes a gente tem essa notação de R2, né, ou R quadrado. Com isso, né, a gente tem no sistema de duas dimensões, os eixos cartesianos, né, eles formam quatro quadrantes, né, que a gente nomeia em sentido anti-horário, né? Começando no primeiro quadrante, que é o quadrante em que você tem os números positivos do eixo x e os números positivos do eixo y. O segundo quadrante, que você tem os números positivos do eixo y, mais os números negativos do eixo x. O terceiro quadrante, em que você tem os números negativos do eixo y e os números negativos do eixo x. E o quarto quadrante, que você tem os números positivos do eixo x e os números negativos do eixo y, né? Como as definições que estão aqui nessa tabelinha ao lado. Com isso, né, a gente tem um exemplo aqui de como você representaria esses pontos no eixo de coordenadas x, y. Né? O 0, 0, né? Ou seja, você pega o ponto 0 em x, o ponto 0 em y. O ponto A, por exemplo, né, que é um 0, ou seja, ele é 1 em x, você marca o 1 em x, e o 0 em y. Né? O B, 3, 1, então seria o 3 em x e o 1 em y. Né? E assim sucessivamente para cada um dos outros pontos. Né? Com isso, agora, a gente vai falar sobre as operações que a gente pode fazer com os pontos no R2. Com isso, né, se a gente considerar dois pontos, um ponto P1, que tem duas coordenadas quaisquer, né, x1 e y1, e o P2, que também tem duas coordenadas quaisquer, x2 e y2, que pertencem ao plano R2, e temos um número K, que é um número qualquer real. Né? A gente pode definir que dois pontos eles são iguais, se e somente se, né? Ou seja, se isso aqui for verdade, obrigatoriamente o lado direito também é verdade, e se o lado direito for verdade, o lado esquerdo também é verdade. Né? Dois pontos são iguais, se e somente se as coordenadas deles forem iguais. Né? E para que as coordenadas deles sejam iguais, a coordenada x do primeiro tem que ser igual à coordenada x do segundo, e a coordenada y do primeiro tem que ser igual à coordenada y do segundo. A soma de dois pontos, né, é igual à soma de suas coordenadas,
E a soma das coordenadas acontece somando a coordenada x do primeiro com a coordenada x do segundo, a coordenada y do primeiro com a coordenada y do segundo, e aí você forma um ponto, né, que seria um ponto, a soma dos dois, né, P1 mais P2. Para multiplicar um número com um ponto, né, a gente multiplica esse número pelas coordenadas, ou seja, o K ele vai multiplicar cada uma das coordenadas desse ponto, né? Então, K ele vai multiplicar a primeira coordenada e vai multiplicar a segunda. A subtração entre pontos, né? É você pegar as coordenadas do primeiro ponto e subtrair pelas coordenadas do segundo, né? E com isso a gente tem que subtrair coordenada a coordenada, né? Então, o x do primeiro ponto vai ser subtraído do x do segundo ponto, e o y no primeiro ponto a gente subtrai o y do segundo ponto. A operação P1 menos P2 é definida considerando menos P igual a menos 1 vezes P2, né? Ou seja, é como se você somasse com um ponto oposto, né? Que é basicamente a ideia aqui, né? Você somar um oposto do ponto, né? Ou seja, você multiplica, você usa essa propriedade, né? Você com K sendo menos 1, ou seja, você multiplica todos os pontos por menos 1 e depois soma esses pontos com o vetor que você quer somar, né? Com isso, a gente tem algumas propriedades, né? Considerando, né, P, P1 e P2, que são pontos do R2, e K1, K1 e K2, que são números escalares, né, números dos reais. A adição entre pontos ela é associativa, ou seja, tanto faz você somar os dois primeiros e esse resultado você somar com o terceiro, quanto você somar os dois últimos e esse resultado você somar com o primeiro. A adição é comutativa, ou seja, tanto faz você somar o primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro, a ordem não importa, né? A adição possui um elemento neutro, que é o vetor nulo, né? O vetor nulo que pertence ao R2. E a propriedade dele é que se você soma qualquer ponto com o ponto nulo, né? No caso ainda não é um vetor, mas o vetor nulo tem a mesma ideia, né? Se você soma um ponto com um ponto nulo, você tem esse mesmo ponto, né? Ou seja, as coordenadas do ponto não se alteram. E a adição possui simétricos, né? Para qualquer ponto do R2, existe um menos P, né? Para qualquer P, existe um menos P, ou seja, um ponto oposto no R2, tal que o P com menos, a soma, né, do P com menos P dá zero. Ou seja, se você somar um ponto com esse mesmo ponto multiplicado por menos 1, né, ou seja, com as coordenadas com o sinal trocado, sempre você gera um ponto nulo, né, ou seja, um ponto que as coordenadas são zero. A multiplicação ela é distributiva, né, ou seja, tanto faz você primeiro somar os dois pontos e depois multiplicar pelo número, quanto você multiplicar o número pelo primeiro e somar com o resultado da multiplicação desse número pelo segundo ponto, né? Ou seja, não importa a ordem que você faz da operação. E ela também é associativa se você tiver, ela é também distributiva, né? Se você tomar em referência aos escalares, né? Então, tanto faz você somar os escalares, os números reais, né? E depois multiplicar pelo ponto, quanto você multiplicar o escalar, né? O número real pelo ponto, em cada um dos casos, né? E depois somar eles. E a multiplicação, ela é também associativa, né? Então, tanto faz a multiplicação por um número real, ela é associativa, né? Ou seja, tanto faz você multiplicar os dois escalares e depois multiplicar pelo ponto, quanto você multiplicar cada um deles pelo ponto e depois multiplicar por um escalar, né? Ou seja, a ordem que você coloca os parênteses não faz diferença, né? E se você multiplica um ponto pelo número 1, ele é o elemento neutro, né, da multiplicação por um número real. Então, se você multiplica qualquer ponto por 1, ele vai ficar igual, né? As coordenadas dele não vão se alterar. Aqui tem alguns exemplos, né, para você testar essas propriedades com esses dois pontos. Aqui já tem os cálculos, né? Então a gente não precisa ficar muito tempo nisso aqui. É só você conferir que realmente não faz diferença, né? A ordem que você calcula, né? Nesse caso aqui seria para calcular os valores, né? Então aqui você
pode... Nesse caso, você tem a ordem da multiplicação por escalar, né? Primeiro você tem que multiplicar, já que esse número só está multiplicando o primeiro, né? Então, não é como se tivesse os parênteses. Então, você primeiro multiplica o primeiro ponto por 2 e depois subtrai ele pelo segundo ponto, né? Ou seja, você multiplica o segundo ponto por menos 1 e soma com o resultado da multiplicação por escalar, né? Pegando o primeiro exemplo aqui, né? Só para a gente ter uma noção. O 2 vezes P1 seria 2 vezes as coordenadas de P1 menos as coordenadas de P2, né? 2 vezes as coordenadas de P1, que é menos 3 e 4, gera o ponto menos 6 e 8, né? Menos 1 e 6, você chega com menos 6 menos 1 e 8 menos 6. Esses dois números são negativos, então a gente soma os valores dele, então fica menos 7. Esses números têm sinais opostos, a gente conserva o sinal do maior, ou seja, fica positivo, menos o que está o sinal do menor, né? O sinal que está oposto, né? Ou seja, 8 menos 6 dá 2, né? Conserva o sinal do cara que está maior e você subtrai os valores. E esse exemplo aí abaixo é análogo, né? Você resolveria da mesma maneira, a única diferença é que tem um menos 2 aqui fora dos parênteses, né? Então aqui cabe a distributiva. Tanto faz você multiplicar esse menos 2 por cada um desses pontos primeiro, ou você fazer a operação que está aqui dentro primeiro e depois multiplicar por menos 2, né? Vai dar o mesmo resultado. Agora a gente vai abordar a distância entre pontos, né? Como é que você verifica a distância entre dois pontos e segue essa formulazinha aqui, né? Se você tem um ponto qualquer, P1, de coordenadas x1, y1, e um ponto qualquer P2, de coordenadas x2, y2, a distância entre o P1 e o P2, a gente escreve ela como sendo o D de P1, P2, né? D e coloca os parênteses, P1, P2, para dizer os pontos que a gente está se referindo, é a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das diferenças entre cada uma das coordenadas deles, né? Isso a lógica é pelo Pitágoras, né? Se você tem um P1 e o P2 aqui, você subtrai, você vê a diferença entre as coordenadas dele, o x1 menos x2, que é a base aqui do triângulo, né? E as diferenças das coordenadas deles em y, y2, y1 menos y2, né? Seria esse outro cateto aqui, né? A altura do triângulo retângulo. E por Pitágoras, né? A gente tem que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? E como a gente não quer a hipotenusa ao quadrado, né? A gente só quer a hipotenusa sem o expoente, a gente passa esse expoente ao quadrado como uma raiz, né? Aqui a gente utiliza o módulo, né? Mas não é a partir do momento que a gente tem o quadrado, não é mais necessário esse módulo, já que não existe um número real, pelo menos, né? Que se você levar ao quadrado, você gera um número negativo, né? Aqui tem um exemplo, né? Com esses 3 pontos, em que, por exemplo, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 seria a diferença das coordenadas deles, né? Caso o ponto 1 é 1, 0, o ponto 2 é 3, 1, né? A diferença das coordenadas em x é 1 menos 3, que dá 2. Então, 2 ao quadrado é 4. A diferença das coordenadas em y é 0 menos 1, né? Ou seja, 1 é menos 1, né? Que ao quadrado fica 1. 4 mais 1 é 5, que não tem uma raiz exata, né? E é essa mesma lógica para a distância entre os outros pontos, né? Nós temos um corolário, né, que é uma consequência de propriedades que já foram estabelecidas anteriormente, né? O que é esse corolário, né? Nós temos que, se temos um ponto P1 e um ponto P2, né, que tem coordenadas quaisquer, né, x, y e x1, y1, x2, y2, então a gente tem que a distância de P1 para P2 é a mesma distância que P2 para P1. Ou seja, a operação ela é comutativa. Não importa a ordem dos vetores, né? Não importa quem está primeiro e quem está segundo. Se os pontos forem os mesmos, a distância independe da ordem, né? Já que o valor da distância sempre é positivo, né? A gente está tirando ele de uma raiz quadrada, mas o que está aqui sempre é positivo. Então, a gente sempre tem somente um
possível resultado, né, se os pontos forem iguais. Aqui está a demonstração, né, que é só você fazer esse cara aqui, fazer esse outro cara, e você percebe que os dois são iguais, né? O resultado que você gera na operação dos dois lados é o mesmo. Aqui é um exemplo, né? Que tem um P1 e um P2. Encontra um ponto P localizado no eixo Y, que é equidistante de P1 e P2, ou seja, ele está à mesma distância de P1 e P2, né? Ele está no meio do caminho entre esses dois. Então, aqui ele usa essa propriedade, né? Ele considera esse ponto como sendo P. Ele fala aqui que o ponto procurado ele tem uma abscissa igual a zero, ou seja, ele é zero em x e um valor qualquer em y, né? E com isso a gente verifica, ele utiliza os cálculos para descobrir que o ponto seria 0 e menos 7, né? No caso, você chegaria numa equação aqui que, a princípio, pareceria uma equação de segundo grau, mas o y quadrado dos dois lados é igual, né? Então você pode subtrair um y quadrado do outro, e aí você fica só com a equação do primeiro grau mesmo, né? Você tem aqui um número multiplicado pelo y e um outro número, né? Quando você somar aqui esses números independentes, você vai ter um número que não depende de y, né? Que não está multiplicado a y, né? Não é coeficiente de y. E com isso você só isola, né? E você acharia o valor, né? Aqui agora a gente tem a equação de uma circunferência, né? Uma circunferência, né? É uma figura em que todos os pontos, né, que fazem parte do círculo, né, da linha que define essa figura, estão à mesma distância do centro, né? Essa distância a gente chama de raio. A equação, né, de uma circunferência de centro x0 e y0, que pertence ao R2, né, que tem um raio que é maior que zero, né, que é um número real, é o conjunto dos pontos que satisfazem a equação, a propriedade, né, que a distância desse ponto ao centro é igual a zero, né? Então a equação cartesiana, né, a equação do plano cartesiano de uma circunferência que está no R2, né, seria x menos x0, ou seja, a coordenada x desse ponto menos a coordenada do centro do círculo ao quadrado, mais a coordenada y do ponto menos a coordenada y do centro do círculo ao quadrado, é igual ao raio desse círculo ao quadrado, né? Vocês percebem que isso aqui é a mesma propriedade, é a mesma fórmula da distância, né? Só que agora é aplicada na circunferência. A gente tem uma terceira definição, o círculo de centro C, que tem pontos x0 e y0, que pertence ao R2, e tem um raio maior que zero e um número real, e que é um número real, é o conjunto dos pontos x, y, que pertencem a zero, que satisfazem essa condição, né? Ou seja, a distância entre eles é menor ou igual a r. Ou seja, a gente tem que a circunferência são só os pontos que estão nessa linha aqui, né? Na distância máxima, por assim dizer, né? Entre o ponto que o ponto pode ter e o centro, né? Para ainda fazer parte da circunferência. Enquanto que o círculo são todos os infinitos pontos que, além de estarem na linha, né? Que delimita a figura, eles também estão dentro da figura, né? Toda essa parte pintada aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O exemplo 5, que, dada a equação da circunferência que a gente tem aqui, ele pede para a gente encontrar o centro e o raio da circunferência. Como é que a gente faria isso, né? Você percebe que aqui o formato que a gente tem dessa equação, ele é muito diferente do formato que a gente tem aqui, né? Porque aqui a gente já tem, não temos nenhum elemento que tem x, que depende só de x ou só de y, né? Se você desenvolver aqui, os elementos eles já estão num formato quadrático, né? Já tem os seus quadrados completados, no caso, né? Você só tem um produto notável aqui. Para isso, né? Para a gente simplificar essa equação, para ela ficar nessa forma que está aqui em cima, a gente tem que completar quadrados, né?
E esse processo é a gente verificar os elementos, né, que dependem de uma determinada variável e comparar eles com aquele produto notável, né, que é a soma, é o quadrado de uma soma, né? Então, se você tem dois números, né, A e B, e você eleva essa soma ao quadrado, isso é igual a você elevar o primeiro ao quadrado, somar com duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? E se no caso for o quadrado de uma diferença, a única coisa que muda é o sinal desse elemento aqui, né? Que é o elemento que duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? O elemento que não é linear, né? Que não tem o expoente quadrado. Com isso, né, a gente vai completar o quadrado, a gente precisa, para completar o quadrado, né, a gente precisa separar cada uma das variáveis, né? Ou seja, todo mundo que tem x fica próximo, né? E todo mundo que tem y também, né? O elemento neutro, geralmente, né, a gente coloca isolado ele do outro lado. Então, para completar o quadrado desse cara, a gente tem que comparar ele com essa propriedade do quadrado de uma soma, né? Tem duas maneiras de você fazer isso, né? A primeira maneira é como ele mostra aqui, né? Você perceber o que é que está faltando para isso aqui ser um quadrado perfeito, somar esse número e subtrair ele, porque quando você soma um número e subtrai pelo esse mesmo número, é como se você estivesse somando zero, né? Então você não está alterando o resultado. Comparando, ou outra fórmula que as pessoas utilizam, né? Você dividir esse cara aqui, que está multiplicando o x por 2, né? E colocar ele dentro do expoente, né? Da soma, do quadrado da soma, e subtrair por esse mesmo valor, né? Ao quadrado. No caso aqui, como é um quadrado, não muda, né? Mas é a mesma lógica, né? São dois processos diferentes que geram o mesmo resultado. E com isso, né? Se você completa o quadrado da parte que tem x e você completa o quadrado da parte que tem y, você chega nesse formato aqui que é mais semelhante, né, ao formato que a gente tinha anteriormente, né? Então, para achar as coordenadas do centro, são as coordenadas, é o contrário do sinal do cara que está aqui dentro, né? Ou seja, esse 1, o centro dele não é 1, o centro dele é menos 1, porque na fórmula é menos x0, né? Então, o x0 sempre vai estar com o sinal trocado aqui dentro do quadrado, né? Da operação ao quadrado. Então, quando você reduz essa equação, né, você simplifica ela para ficar nesse formato, o centro fica mais fácil de achar, né? Porque é menos esse cara, né? Ou seja, menos 1 em x, 3 em y, né? E o raio, se você comparar com a equação anterior, o raio ele sempre é o cara que está do lado direito da equação, né? Sozinho, e ao quadrado, né? Então a gente só precisa tirar a raiz quadrada desse cara que sobrou, né? Como é 4, a raiz quadrada dele fica sendo 2, né? Então esse seria o raio do círculo. E aqui a dica para vocês darem uma olhada lá na lista de exercícios, né? E verificarem aqueles exercícios e fixar, né, essas propriedades.